Vou recomeçar, nomeadamente, esta aula. Bom, um dos aspectos que hoje em dia cada vez mais desafiam tem a ver um bocadinho com o facto de os ambientes construídos e, particularmente, os edifícios terem um perfil significativo em termos de construção. Ou seja, nós hoje sabemos que, por exemplo, o consumo de energia primária nos edifícios tem vindo a subir e, nomeadamente, na Europa os valores são da ordem, por exemplo, dos 40%, mas em Portugal é cerca de 30%. E se juntarmos, por exemplo, o consumo da energia nas obras que nós fazemos, nós no fundo temos associados ao setor da construção aproximadamente cerca de 34% do consumo de energia. Mas as estatísticas de Lisboa, por exemplo, dizem que o consumo da área dos ambientes construídos em Lisboa é da ordem dos 46%. Ou seja, uma grande importância a nível da necessidade de energia e dos seus consumos que associam. Por outro lado, 90% do tempo, nós passamos 90% do tempo nos edificados, o que significa que não é só o consumo da energia, mas também as condições do ponto de vista da qualidade do ar, do ponto de vista das partículas e que tem implicações também do ponto de vista da saúde, e por isso tem que ser pensado como escolhemos os materiais, como é que asseguramos a ventilação, a iluminação natural e as outras dimensões. Há um outro aspecto importante que eu já referenciámos anteriormente, que é os materiais que nós usamos na construção também consomem energia, nomeadamente desde o berço até à fábrica, até à gate e até à sua construção e montagem em obra. Hoje em dia, por exemplo, para o nosso tipo de construção, a quantidade de energia consumida nesses materiais, a que chamamos de energia incorporada, chega a rondar 10 a 15 anos da operação. Ou seja, é um valor importante. Isto diz-nos que o setor da construção é absolutamente incontornável do ponto de vista dos seus impactos. Também do ponto de vista de mobilização dos materiais, e vimos, por exemplo, na área dos materiais, o número de materiais não renováveis e minerais que eram associados ao setor da construção, em Portugal, cerca de 44% dos materiais movimentados têm associado à construção, ele reduziu e agora está outra vez a aumentar. E, nomeadamente, nos resíduos, 33% dos resíduos da construção em peso tem a ver com o setor da construção, é normal, também são resíduos com pesos significativos, e 30% das emissões e 74% da água potável. E a maior parte destes resíduos, no fundo, que nós estamos a falar, decorrem em edifícios que existem. E por isso, em primeiro lugar, os edifícios têm impactos muito importantes. Por outro lado, as tendências hoje em dia, do ponto de vista da legislação e dos outros, e depois, se tiverem interesse, há este livro que está disponível na net sobre ambiente e construção sustentável, em que de alguma maneira matiza essa dimensão, ou seja, hoje temos a certificação energética, sabemos que ela passa muito por ter uma dimensão de haver eficiência, nomeadamente no uso da energia, ter um desempenho passivo e também haver um equilíbrio entre a energia que se consome e a energia que se produz, até porque a partir do próximo ano terá a haver necessidade de serem quase zero de energia. Mas essa procura em termos de ambiente inclui também a questão das emissões de carbono, onde as energias renováveis podem ter um peso e a adaptação às alterações climáticas é fundamental, os materiais, querem sejam ecológicos duráveis, os resíduos, a baixa toxicidade, o reduzir o consumo de água e gerir as águas pluviais, o termos edifícios que de alguma maneira sejam evolutivos, sejam flexíveis em relação aos diferentes usos em diferentes momentos, permite-nos estender o tempo de uso desses edifícios, e depois as próprias espécies, as amenidades, as soluções inclusivas, o custo de operação e o valor. Ou seja, os desafios do ambiente e a legislação e os requisitos hoje em dia já existem a múltiplas dimensões. E particularmente isto é relevante porque, nomeadamente a construção particularmente tradicional, tinha cuidados do ponto de vista do clima, usava os materiais locais, mas à medida que houve o desenvolvimento tecnológico e as soluções, elas começámos a construir edifícios e outras soluções que de alguma maneira se afastavam cada vez mais do ambiente, que são muito consumidoras em energia e que eventualmente muitas vezes nem são o mais eficiente possível. Claro que existe sempre componentes contra a corrente, esta imagem que vem cá em baixo é nomeadamente da casa, que é a Casa da Cascata, Falling Water, de Frank Lloyd Wright, que é um arquiteto, que teve um particular cuidado no desenvolvimento das suas abordagens, a integrar as suas casas no ambiente, em que, por exemplo, a própria movimentação de terras era muito reduzida, ele tentava potenciar ao máximo a componente, do ponto de vista, digamos, dessa componente. Essa preocupação em retomar a área do ambiente
assenta muito hoje em dia na procura e eu diria que é basicamente dinamizada pelas necessidades de desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento, que, como sabem, pretende dar resposta às necessidades presentes sem pôr em causa as necessidades futuras, motivou, nomeadamente para a Conferência do Rio, uma dinâmica dos vários setores, da agricultura, da indústria, incluindo a indústria da construção, em que, de alguma maneira, começou-se por se preocupar com a componente da construção ecológica. Charles Kibert, que vem aqui nesta fotografia, faz, nomeadamente, num grupo de trabalho, em termos de relator, uma primeira definição do que era construção ambiental, ou ecológica, ou verde, que era a criação e gestão de um ambiente construído saudável. Construído saudável porquê? Porque vivemos 90% do tempo dos edifícios. Tendo em consideração os princípios ecológicos, ou seja, a eficiência, o uso das energias renováveis, em relação a esta dimensão. Se repararem bem, esta primeira definição é muito centrada sobre as questões biofísicas e ecológicas. Hoje, quando falamos em construção sustentável, já tentamos caminhar mais para uma dimensão que potencia o desenvolvimento económico, a equidade social, ou seja, não só junta a parte ecológica como a parte ambiental, económica e social, ou seja, isto é já sustentável. Esse movimento, nomeadamente em 94, deu origem depois até para a criação e desenvolvimento de soluções, à criação de uma agenda, tal como existe hoje a Agenda 21 para os municípios, após a Conferência do Rio em 92. O CIB, mais tarde, cria em 99 a Agenda 21 para a Construção Sustentável, e esta é a capa, ela está disponível na net, e se repararem bem, basicamente o que está na agenda é motivá-la para mudar de uma estratégia que eu chamei reativa para uma estratégia mais preventiva e proativa e de sustentabilidade. Ela destaca que essa abordagem só é possível se os proprietários ou os investidores acharem que faz sentido investir na eficiência energética, na eficiência hídrica, do ponto de vista do cuidado dos materiais e assim sucessivamente, ou seja, nesta dimensão, mas tem que envolver todos os intervenientes neste ciclo, tais como os projetistas, ou seja, em que terão que projetar, e vocês, como engenheiros civis, terão que assegurar, no fundo, que estes projetos caminham para este bom desempenho, bem como na sua construção, como profissionais, assegurar que, no fundo, as obras são feitas minimizando os impactos, reutilizando materiais e assim sucessivamente, até a própria indústria, as organizações de manutenção, os próprios utilizadores e as próprias autoridades. Por exemplo, se queremos reutilizar as águas, nomeadamente, e se os serviços municipalizados ou outros, eventualmente, nos seus regulamentos, tiverem restrições, eventualmente isso pode invalidar essa componente, ou se tiverem sinais que o caminho é esse. E por isso, o envolvimento dos vários agentes, eu se calhar poderia usar a palavra que é usada em inglês, que é o stakeholders, ou seja, as partes interessadas, é cada vez mais relevante. Essa abordagem é muito importante porque quando nós falamos de sustentabilidade e de construção sustentável, nós não estamos a falar só da água, nós não estamos a falar só da energia, nem dos materiais, estamos a falar de várias dimensões e de uma mudança de paradigma. A própria agenda, desculpem, sistematiza que nós hoje estamos a mudar do paradigma tradicional, que é o paradigma onde tentávamos fazer edifícios, infraestruturas, ambientes construídos num determinado tempo, com uma determinada qualidade e com um determinado custo, para já ter em consideração que vamos ter que ter eficiência no consumo dos recursos, tentar reduzir os impactos que estamos a gerar ao nível local e satisfazer o conforto e contribuir para as vivências socioeconómicas. Ou seja, criar uma outra dimensão a este paradigma tradicional, que é a dimensão da sustentabilidade. É óbvio que essa dimensão da sustentabilidade, se, por exemplo, nos países europeus é maior eficiência de energia, fechar o ciclo da água, em alguns outros países ditos emergentes, e a Agenda 21 para estes países ditos em desenvolvimento ou emergentes, os desafios são responder ao rápido desenvolvimento e muitas vezes na infraestruturas, criar infraestruturas e eventualmente saneamento e das outras dimensões. Mas de qualquer das formas, qualquer que seja o desafio de sustentabilidade na construção, uma coisa é comum a eles todos, é ser multidimensional. E ao ser multidimensional e ter várias dimensões, é importante haver
sistemas que orientem para selecionar qual é as soluções e qual é o caminho mais adequado. E entramos aí num referencial e estes sistemas que tentam responder a uma questão simples, que é o que é uma construção verde ou sustentável? Eu espero que a vossa resposta no final da aula não seja este slide, ou seja, a construção verde não será necessariamente pôr mais vegetação ou pintá-lo de verde. É eventualmente muito mais do que isto, é ter um bom desempenho ambiental. E é nesse sentido que, e nessa procura dos vários fatores, na forma como eles têm em termos de desempenho, como é que eles se agregam em termos de valor final, que de alguma maneira aparecem um conjunto de sistemas, nomeadamente, que vêm complementar a avaliação ambiental estratégica, que vêm complementar a avaliação de impacto ambiental e que vêm complementar a avaliação do ciclo de vida e as normas do ciclo de vida. Estes sistemas são, nomeadamente, aquilo que nós designamos como instrumentos de avaliação e certificação do mercado. E basicamente o que é que são? São um conjunto de critérios em que diz energia, água e materiais e especifica o que é relevante, uma forma de desempenho e uma forma de, no final, dizer como é que eu conjugo a energia com a água, com os materiais, para ter um resultado final em relação a esta componente. Esses sistemas voluntários, e atenção que eu estou a falar que é voluntários, ou seja, é para lá daquilo que é exigido na legislação, têm vindo a ser usados em vários países. Este é o livro mais recente, não é o mais recente, é o penúltimo livro do Charles Kibert, sobre sustentabilidade na construção, e neste livro ele sistematiza alguns dos sistemas que têm vindo a aparecer nos diferentes países. E o que vemos aqui é que desde os vários países da Europa a outros, cada um deles tem sistemas. Um dos primeiros sistemas apareceu no Canadá, era o BPAC, e depois, eventualmente, a seguir foi o sistema do Reino Unido, que é o BRIM, que quer dizer Building Research Establishment, ou Instituto de Investigação do Edifício, Environmental Assessment Method, método de avaliação ambiental para edifícios. Ou o outro foi o LEED, que é Leadership and Energy and Environmental Design. É, no fundo, uma procura de bom desempenho na energia e no projeto, nomeadamente ambiental. O LEED e o BRIM são sistemas que aparecem nestes países, mas que estão presentes a nível internacional em relação a essa componente. Mas, regra geral, também há sistemas existentes em muitos dos países e cada país tem os seus, como, por exemplo, o Reino Unido tem o BRIM, também a Alemanha tem o DGNB, a França tem o HQE e Portugal tem o Lidera, e muito simpaticamente eu identifico aqui o Lidera como um sistema em Portugal. Diga-se de passagem que o Lidera é um sistema que foi desenvolvido por mim no técnico e que é um sistema que tem vindo a ser utilizado para certificar ambientes construídos, quer sejam edifícios, infraestruturas e outros. Como é que estes sistemas depois fazem? Depois de ter um conjunto de critérios, eles tentam ver se há maneira de comprovar. Por exemplo, se um critério é importante que os edifícios tenham capacidade, que a água que chove naquele sítio seja seja infiltrada, seja incluída nos aquíferos. É ver qual é a percentagem de área permeável no lote. Então qual é o modo de comprovar? É a planta de implantação, onde nós vemos as zonas que são permeáveis, e a verificação no local. E este processo de verificação, normalmente feito por uma entidade que não é nem o projetista, nem o promotor, nem ninguém relacionado com eles, que é independente, no fundo este processo, independentemente de certificação, é que pode dizer, bom, de facto tem este nível de permeabilidade, por exemplo 50%, aqui na energia de facto consomem 70%, aqui só consomem 20% na água e assim sucessivamente, e isso permite atribuir a certificação. Ou seja, é este o racional nesta componente. Estes sistemas têm diferentes perspectivas, por exemplo, o BRIM abrange questões como a saúde, o bem-estar, a energia, a água, os materiais, o uso do território, a ecologia e a poluição. O LEED, o local, a eficiência e a qualidade do ar interior e a inovação. O LIDERA, por exemplo, local, recursos, cargas, serviços, vivências e o uso sustentável. E tem diferentes formas de escala. Por exemplo, o LEED, o sistema começa por ser o primeiro nível a ser certificado, se tiver o melhor desempenho é prata, um desempenho a seguir é o ouro, e um desempenho a seguir será platina, basicamente. Estes exemplos internacionais multiplicam-se e também a sua aplicação. Por exemplo, este Viki é uma zona nova à volta de Helsínquia, em que nesta nova zona, o que eles fizeram para desenvolver a zona fizeram um plano em concentrar os edifícios
quer de universitários, quer de residência em diferentes zonas. Para cada uma destas zonas estabeleceram critérios e disseram, bom, quanto é que é o consumo de energia em média, nomeadamente em Helsínquia? Hoje já temos medidas eficientes para melhor isolamento. Isto permite-nos poupar 10%, 20%, 30%. Então, se a proposta de projeto apresentar uma redução de 20%, tem 2 créditos. Se apresentar 40%, tem 5 créditos. E assim sucessivamente. Aqueles que eram um custo eficiente. Quem se quis candidatar aos edifícios, o projetista apresentou o projeto e apresentou esta avaliação. Qual era o nível de avaliação deles. E o que eles selecionavam eram os mesmos projetos para os mesmos custos, mas que tinham melhor desempenho. Ou seja, na energia, na água, nos materiais, na ecologia e nas outras áreas. E esta área tem vindo a ser desenvolvida e eles conseguem hoje em dia ter uma área que, em termos de zona, tem muito menor desempenho os edifícios todos, que, nomeadamente, os mesmos edifícios equivalentes estão a ser construídos noutras zonas, nomeadamente de Helsínquia. Ou a forma como os materiais e a eficiência energética é utilizada, por exemplo, este é um caso de reabilitação de um edifício em Nova Iorque, onde eles usam esta palavra, que é nomeadamente elevado desempenho. Ou seja, muitos destes edifícios, durante a fase da operação, consomem menos energia, consomem menos água e por isso são referenciados como edifícios de muito elevado desempenho. Reparem, por exemplo, neste, que é um edifício de platina, a palavra está aqui relativamente clara em relação a isso. Na literatura anglo-saxónica, às vezes é comum, e sobretudo na área dos escritórios, é comum aparecer essa componente. Ou, inclusivamente, por exemplo, este é Millennium, é em Londres, no Greenwich Millennium Village, é na Península de Greenwich, onde estes edifícios de forma compacta têm um elevado desempenho e atingiram uma classe excelente no EcoHomes, que é o sistema, nomeadamente, do BREEAM, do Reino Unido. Estes são vários edifícios em Portugal, desde em Aveiro, em Lisboa, por exemplo, estes dois edifícios, ou em Tavira, ou inclusivamente uma reabilitação da marginal da estrada com preocupações em que se utilizou a avaliação de ciclo de vida para selecionar os melhores materiais e reaproveitar parte desses materiais. Por isso, estes temas ajudam a identificar o que é que, de alguma maneira, se pode fazer e depois ajudar na integração dos projetos e, no final, fazer uma avaliação e dizer, bom, tem bom desempenho ou não tem, ou qual é o nível que eles asseguram desse bom desempenho. Nós hoje sabemos que muitos destes edifícios, por exemplo, e particularmente estes que estão aqui, são edifícios que, durante a fase da operação, ou seja, no seu funcionamento, como têm melhores desempenhos na energia, na água, são mais flexíveis, têm uma qualidade de conforto maior, têm maiores funcionalidades e por isso até têm melhores custos de operação. É muito discutido se eventualmente ao construir edifícios com estas características ou infraestruturas, isto será muito mais caro e quão mais caro é. Eventualmente, desde a década de 2000 que há muitos estudos em relação a esta componente, nós também temos feito vários trabalhos nesse domínio, mas queria-vos que olhássemos para um estudo que foi feito em 2004, publicado em 2004, nomeadamente, em que tenta analisar se o custo de construção, ou seja, já não estamos a falar na fase de operação, mas apenas na construção, será necessariamente mais caro. A metodologia escolhida foi selecionar 2 amostras, nomeadamente a empresa que a fez foi a David Langham, que é uma empresa internacional de consultoria que faz fiscalização de obra, acompanha projetos, ajuda na gestão e por isso tem acesso aos custos detalhados e reais e pegou, no fundo, num conjunto de 93 edifícios nos Estados Unidos que não estavam certificados pelo sistema americano de desempenho, que é o LEED, e comparou esses edifícios e os seus custos de construção, ou seja, o custo de construção por área, proporcional com o custo de construção de 45 edifícios, nomeadamente, que estavam certificados pelo LEED pelas suas diferentes classes. E fez uma amostra em que testou essa hipótese, nomeadamente a saber se seria mais caro ao comparar edifícios, nomeadamente, que eram certificados, uma amostra de 45 com uma amostra de 93. E o que temos aqui é os resultados apresentados no relatório, que é este relatório de 2004, que se chama Quantifying Business Benefits of Sustainable Buildings, que era um bocadinho uma investigação que foi feita previamente durante cerca de 4 anos, em que
o indicador que usam aqui é $100, $200, $300, 400, 500, 600, até 700, por uma unidade de área. A unidade de área que nós usamos na Europa e em Portugal é um metro quadrado. A unidade que usam, nomeadamente no sistema americano e inglês, é o pé quadrado. Mas tem uma correlação, ou seja, um metro quadrado tem vários pés quadrados, mas de alguma maneira podemos ter uma ideia, isto tem a ver com uma proporção sobre o custo de construção. O que significa que estes edifícios que estão aqui, este edifício é o edifício que é mais barato por custo de construção e este edifício é o edifício mais caro em termos de custo de construção. A legenda das cores é: a azul é os edifícios, no fundo, que não são certificados, ou seja, que não têm preocupações ambientais, pelo menos validadas. A verde é o primeiro nível de certificação do sistema do LEED. A cinzento, vocês veem aqui alguns, é a prata, e a amarelo é aqueles que têm, que não existem menos, isto é aqui, são aqueles que têm as classes melhores de ouro ou platina. E por isso a primeira ideia era tentar testar se os edifícios que fossem certificados eventualmente seriam necessariamente mais caros. Este teste foi feito e vocês mais tarde, em alguns anos, agora depois quando tiverem estatística e outros, vão analisar metodologias de testes de hipóteses. O teste de hipótese que se faz é, nomeadamente, assume-se uma determinada distribuição e vê-se qual é a variação entre o custo da amostra 1 com a amostra 2. A amostra 1 é os edifícios não certificados, a amostra 2 é os edifícios certificados. E através da variação da média, no fundo, nós vamos ver as variações da média e construir um sistema como o Q quadrado ou eventualmente outra metodologia para testar essa componente e ver se é significativamente. A conclusão que resulta, e eu acho que vocês ao olharem para aqui veem, não é claro que todos os edifícios que têm as cores verde, cinzento e azul estão todos aqui. Ou seja, estão na zona de edifícios mais caros. Não, inclusivamente há aqui edifícios mais caros e o edifício mais caro nesta circunstância é inclusivamente aquele que está aqui. E por isso a conclusão decorrente desta amostra é não necessariamente. E não necessariamente porquê? Se eu, por exemplo, tiver a projetar um edifício e se eu saber que a orientação boa, mais adequada para este edifício é voltada para sul, o que é que, ao orientar para sul ou para norte, o edifício, ou para este ou para oeste, se as condições de geologia e geotecnia são similares, não tem grande implicações em termos de custo e tem benefícios em termos de desempenho. Já se eu escolher equipamentos mais eficientes, provavelmente ele vai ser mais oneroso. Já se eu, por exemplo, puser fotovoltaico, eventualmente ele vai ser mais oneroso. Mas, por exemplo, eu num determinado edifício puser apenas uma fachada de vidro de muito elevado desempenho, eu sei que ele é muito caro, essa fachada. E que a mesma fachada equivalente, se só tiver 30% de vidro, que é o aconselhado na nossa zona, e o restante em tijolo com isolamento, é muito mais barata que aquela componente. E por isso, no fundo, o que eu estou a dizer é que há muitas medidas que não são necessariamente mais caras, leia-se a orientação, a alternativa vidro versus, nomeadamente, uma parede que já tem vidro e que tem as outras componentes, mas há outras, como os equipamentos, que serão necessariamente mais caras. E por isso vai depender da solução, ou seja, e por isso o que sabemos é que pode ser mais caro ou pode não ser. E também depende qual é o nível de desempenho que vou ter. Um dos outros aspectos em termos de investigação que tem vindo a ser feito é, ok, eu até pode ser mais caro ou não necessariamente, mas será que estes edifícios criam valor? E criar valor é o quê? É de alguma maneira que estes edifícios depois tenham um valor económico superior ou que consigam ter rendas maiores ou outras componentes. Há um conjunto de estudos feitos, um do mais relevante foi este, em que de alguma maneira a Royal International Charters of Survey, que é a organização de maior importância a nível internacional, sistematiza e diz que estes valores pode criar de facto valor. Pode criar valor porque são mais eficientes, porque são mais flexíveis e eventualmente dão melhores condições de conforto e por isso as pessoas estão dispostas a pagar mais. Ou seja, o que leva a cada vez mais a se ponderar, eventualmente face a essa dimensão, em que a procura da sustentabilidade vai estando progressivamente cada vez mais presente. É óbvio que o setor da construção é um setor
tradicionalista e que por isso a sua movimentação não é fácil. Nesse sentido, os sistemas têm vindo a trabalhar para identificar os aspectos que são mais relevantes, os aspectos que são absolutamente essenciais. E no LIDER, em particular, que é o sistema que no fundo nós desenvolvemos, ele começou por ser um sistema que era muito centrado numa primeira fase nos aspectos mais ecológicos. Ou seja, o que é os aspectos mais ecológicos? Na literatura anglo-saxónica é a energia, a água, os materiais, a ecologia, e normalmente até aparecem designados como os green buildings. Mas, numa fase seguinte, e nomeadamente a primeira versão do Lidera, que é esta versão que nós desenvolvemos até 2007, assentava claramente em, por exemplo, olhar para o consumo de recursos, para as cargas, para o local e tinha um bocadinho de conforto e durabilidade, mas de forma tímida. Esta foi a primeira versão. Esta versão depois começou a fazer certificações em 2007 e neste caso até foi certificado, por exemplo, habitação, turismo e uma zona urbana. Na habitação, a Torre Verde, que é um edifício que já se mostrou nomeadamente na componente bioclimática, no Parque das Nações, é um edifício comercial, e este edifício que se encontra na capa do livro, que é a cooperativa em Matosinhos Sete Bicas, que é uma habitação a custos controlados, ou seja, para provar que no fundo é possível ter algumas medidas, medidas de sustentabilidade mesmo em edifícios a custos controlados, que é custos baixos. São custos muito, muito baixos. No turismo a diferentes escalas, desde um edifício a uma moradia até a um parque. Em 2012, de alguma maneira, vai aparecer a segunda versão do Lidera, que depois também dá origem à terceira, mas que é a versão atualizada, em que aí já tem uma versão mais vocacionada e que junta a esta dimensão ecológica uma dimensão socioeconómica, com os custos, com as acessibilidades, com outras dimensões. E neste momento nós temos uma versão 4, junta a estas, nomeadamente a preocupação com o serviço, com a resiliência, com as adaptações climáticas em relação a esta dimensão. Neste momento o Lidera está na versão 4, nomeadamente foi agora disponibilizado em 2020, e ela deve ter um período de validade normalmente na ordem dos 7 anos, aproximadamente. O que se pretende é que estas construções criem cada vez mais valor e que contribuam para este equilíbrio ambiental, social e económico, nomeadamente através das medidas sejam boas para o ambiente, mas também sejam boas para a economia. Neste contexto, o Lidera, por exemplo, muda um bocadinho o paradigma. O Lidera é a maior parte destas abordagens. Nós tradicionalmente dizemos, aquele edifício é sustentável e o outro não é sustentável. O que se faz nesses sistemas é dizer qual é que é o grau de procura de sustentabilidade. E deixa de sim ou não, mas dizer, bom, este aproxima-se mais da sustentabilidade, aquele menos. Como é que fazem isso? Fazem uma escala de desempenho. E no Lidera, essa escala de desempenho é fatorial. O que é que nós sabemos desta lâmpada? Nós já falámos sobre esta lâmpada e lembram-se, por exemplo, que esta lâmpada tem, por exemplo, uma eficiência relativamente baixa, ou seja, tem uma eficiência da ordem dos 3%. Já as lâmpadas compactas fluorescentes já têm uma eficiência do ponto de vista da eletricidade que usam para produzir iluminação, já é cerca de 30%. Já os LEDs já é cerca de 90%. E é óbvio que, por exemplo, eu estou aqui hoje e atendendo à minha exposição climática, eu estou a usar a iluminação natural, não preciso ter luz alternativa. Okay? E por isso poupa energia desse ponto de vista. Ou seja, e desenhar os edifícios para conseguirmos ter iluminação natural é bom e, eventualmente, depois, se quiser, podemos ir a estes vários níveis. O que é que estes vários níveis de desempenho nos dizem? Nós também já conversámos que, por exemplo, a quantidade de energia que é posta num carro para transportar uma pessoa é da ordem dos 3 a 5%. Ou seja, hoje o nosso sistema ainda tem uma eficiência relativamente baixa em algumas componentes. E por isso o que fazemos é uma escala de desempenho. Sabemos, por exemplo, qual é o consumo de energia numa habitação, ou por exemplo, numa zona de turismo ou numa zona comercial. Por exemplo, sabemos que na habitação estamos a falar de cerca de 110 kW por metro quadrado. Sabemos que, por exemplo, na água é cerca de 160 litros. E por isso, ao sabermos isto, nós podemos dizer, bem, com um conjunto de medidas, nós podemos, se calhar, chegar aos 80 litros. Ou, se calhar, chegar aos 40. Ou, se calhar, chegar a 10 vezes menos, a 16 litros de água potável. E o resto pode vir de águas pluviais, ou pode vir através de reutilização, ou através de mecanismos eficientes. E por isso cria-se uma escala de desempenho, a qual é atribuído as classes equivalentes, nomeadamente da D até A++, em que, no fundo, uma melhoria de 25% é um C, uma melhoria de 37%
é um B, uma classe A significa que melhorou 2 Pô, vezes senão ou fica esta merda. 50%, e uma Deixa classe de A+, é uma cara. melhoria de cerca de 4 vezes, e uma classe A++ é uma melhoria de cerca de 10 vezes. Há uma outra classe que está reservada, que é a classe de, no fundo, para edifícios. Por exemplo, lembram-se do edifício de Guimarães, que já produzia E agora mais quando ela energia era do que ele what? precisava. Eu vou só aqui desligar o som de alguns. Eu acho que tinha visto isso. Ok. Estou só aqui a desativar o som. Ok, já toda a gente desativou. Okay. Eu depois, quando for, se tiverem dúvidas, podem escrever aqui no chat. Se não, depois, quando for o final da aula, eventualmente eu abro o microfone e o vídeo, se vocês quiserem, está bem? Ou seja, basicamente o que fazemos é uma escala fatorial. Por isso, o que é que nós sabemos? Sabemos que, por exemplo, para atingir uma classe C, B ou A, é às vezes pequenas medidas pontuais. Já se quisermos atingir uma classe A+, ou A++, já precisamos de um projeto mais integrado. No fundo, temos um sistema que tem várias escalas de eficiência e que vai desde em que isto é a prática, a média usual, e o que significa que isto são as melhorias que fazemos. E por isso um edifício que seja classificado como uma classe A++, quer dizer que ele só consome 10% da energia que consome outro, ou 10% daquilo que consome de água, o que significa que em termos de custos também terá menos custos, nomeadamente essa operação. Isto pode ser aplicado a nível das várias fases de desenvolvimento do projeto, desde o programa, ao projeto de base, ao projeto de licenciamento, execução, à construção e à operação. E estes são exemplos de alguns mecanismos. Por exemplo, na eficiência energética, nós temos aqui os índices de eficiência energética e as várias classes que vão atribuindo. Ou, por exemplo, podemos ir para uma componente prescritiva, em que aqui temos, nomeadamente, por exemplo, no desempenho passivo, qual é a percentagem do edifício orientado a sul. Eu posso olhar para a planta e dizer assim, as divisões principais orientadas a sul são 75%. Então tenho aqui 4 créditos. Se eu tiver isolamento térmico, nomeadamente em todas as zonas, serão adequado, com mais de 6 centímetros, serão 2 créditos. Se vier da cobertura, terei mais 2 créditos. Se minimizar pontos térmicos, terei mais. E vou somando isto tudo. E, por exemplo, se chegar aos 12 créditos, terei uma classe C. Se chegar aqui, por exemplo, aos 23 créditos, terei uma classe A+. Se tiver mais de 27, terei uma classe A++. Ou então, tenho em termos de consumo de energia passiva, ela é basicamente assegurada grande parte da zona, todo o edifício trabalha de forma passiva em 90% das situações ou mais. E isso permite-me, de alguma maneira, depois posicionar. Ou seja, isto é uma forma como os sistemas fazem. A partir daqui, nós, em cada uma das componentes do projeto, ou seja, temos os vários critérios e temos os vários projetos que normalmente, por exemplo, um edifício eventualmente exige. No usual tem um projeto de arquitetura, a seguir terá que haver um projeto de estabilidade, um projeto de comportamento térmico, de energia elétrica, das instalações eletromecânicas, nomeadamente do gás, das telecomunicações, acústica, redes prediais, pluviais, nomeadamente segurança contra incêndios, arranjos exteriores, mobilidade e até o plano de prevenção e gestão de resíduos da construção. Muitos deles são feitos por engenheiros civis, alguns outros são por colegas de eletrotecnia ou de arquitetura, mas o que nós sabemos é que, por exemplo, se eu quiser avaliar em termos de estabilidade das fundações, a área de otimização ambiental, ou seja, qual é a área que é ocupada em termos de terreno e qual é a durabilidade desta componente, eventualmente isto pode ser observado, nomeadamente através do projeto de estabilidade. Se eu quiser saber quais são as espécies que estou a utilizar, é o projeto de arranjos exteriores, normalmente que é um colega de paisagismo, ou biologia, mas regra geral é de paisagismo, que fará esta componente. Ou seja, eu aqui, e a partir disto, eu posso ajudar, fazer com que os projetos se foquem também no desempenho que vão ter final. E posso ter um projeto que tem, por exemplo, um determinado desempenho, poderia ser o desempenho C, e depois a partir de um conjunto, por exemplo, de criar efeitos de estufa através de marquises, de abertura de bandeiras, vedação das caixilharias ou de outro isolamento, eu posso passar da classe C para a classe B ou para A ou para outra. Ou seja, isto é a forma como os sistemas ajudam de alguma maneira a fazer a integração de uma visão integrada de projeto. Vale a pena ponderar quais são os vários aspectos que nós normalmente consideramos.
Ou seja, nós olhamos para a integração local, olhamos para os recursos, olhamos para as cargas, olhamos para a qualidade do serviço, olhamos para as vivências socioeconómicas e para a conectividade. E estes primeiros que estão aqui, integração, recursos e cargas, eu diria que são as questões mais ecológicas ou green. E estas são as mais socioeconómicas. Por isso, juntando a ecologia com a socioeconomia, no fundo, nós temos uma dimensão de sustentabilidade. No fundo, por exemplo, na integração local, o que é valorizado? Bom, ter cuidado no solo. Por exemplo, escolher solos que já estão infraestruturados ou degradados. Se eu não escolher, eu não vou ter um bom desempenho neste parâmetro, mas posso ter aqui, potenciais funções do solo, aquilo que é impermeável, aquilo que podem fazer. O que tem aqui por trás é um edifício, nomeadamente, que é o Palácio dos Condes de Mursa, que é em Santos, que tem aqui um edifício que foi reabilitado e aqui um edifício novo atrás. Nos ecossistemas é colocar espécies locais integradas e aqui fazer eventualmente interligação entre as espécies, corredores ecológicos, introduzir sistemas como, por exemplo, ninhos e outros que possa potenciar os vários serviços dos ecossistemas. Na paisagem tem a ver com as cores, com a volumetria, com as paletes, é integrar ou dinamizar e valorizar a paisagem. E aqui no património no caso da reabilitação, por exemplo, este foi uma reabilitação, se eu aproveito o edifício todo e a componente estrutural ou se deixo só a fachada e depois deito tudo abaixo e reconstruo de novo. E por isso, qual é a percentagem de valorização do património construído em relação a esta dimensão? E isto é no local. Nos recursos, uma das dimensões tem a ver com a energia. Este edifício que vocês veem aqui, que são umas moradias, veem que ele, por exemplo, tem uma área a norte, que é aqui deste lado, que tem relativamente mais protegida. E aqui em cima veem, por exemplo, que tem, isto são águas quentes sanitárias, mas os restantes são fotovoltaicos. Ou seja, este edifício tem uma boa orientação, tem preocupações do ponto de vista do desempenho passivo, tem, por outro lado, sistemas energéticos muito eficientes e, por outro lado, uma grande parte da energia que ele usa vem de energias renováveis e, por isso, tem uma boa gestão de carbono. Também na água, por exemplo, tem retorno de caudal, reaproveita parte das águas e tem, inclusivamente, nesta zona, está aqui um depósito em baixo que recolhe as águas pluviais. Do ponto de vista das águas que chovem, eu tenho algum cuidado para que as águas possam ser rapidamente drenadas ou infiltradas, ou seja, derreter ou infiltrar. Nos produtos, usa muitos produtos de origem e materiais locais e alguns de origem certificada ou com cuidados ambientais. E tem algumas preocupações do ponto de vista da durabilidade dos materiais que estão a ser usados e das soluções. Do ponto de vista da produção alimentar, não, neste caso não há, de alguma maneira, nada, mas poderiam ser ervas aromáticas, hortas, etc. Já na outra dimensão, que tem a ver com as cargas, o que pretendemos era aproveitar e gerir as cargas das águas residuais. Aqui separar as águas residuais das águas cinzentas e reaproveitá-las, separar os resíduos e, eventualmente, ter cuidado no ruído e nas emissões e cargas. Eu mais tarde hei de mostrar, nomeadamente na última aula, uma solução que eles fizeram até por trás está uma autoestrada e por isso fecharam a zona a norte, nomeadamente para melhorar a proteção ao ruído e puseram também isolamentos supletivos na fachada e no envidraçado. Ou seja, e com estas três dimensões, solo, recursos, cargas, fechamos um bocadinho a dimensão ecológica e passamos para aquilo que é a qualidade do serviço. Ou seja, eu não posso ter um reduzido consumo de energia e significar que em termos de qualidade ambiental e de conforto é mau. Não. Eu tenho que assegurar a qualidade e o serviço, a qualidade do ambiente, a segurança e também tenho que assegurar que ele está adaptado climaticamente a todos os riscos e que é resiliente. Esta é a sede da EDP, que foi certificada pelo Lidera, e foi certificada ali no Cajo Seré, e foi certificada também pelo sistema americano a seguir, pelo LEED, e tem desde estes sistemas, se vocês virem, esta inclinação foi muito estudada para, percebendo qual é que era o arco do Sol, no fundo assegurar um mínimo de sombreamento, mas assegurar também que há boas condições de iluminação no interior, sem haver sobreaquecimento. Por outro lado, tem uma série de medidas em relação à proteção contra os riscos de cheia, como uma zona delimitada e uma zona de proteção, para atenuar algumas destas componentes. Nas vivências, o edifício que vocês veem aqui, eu já vos mostrei, é aquele edifício do Guimarães, a Academia de Ginástica de Guimarães, que tem excelente desempenho, nomeadamente na área de energia, na área da água, dos materiais, mas que eu queria destacar aqui que
ele inseriu-se no Parque Verde e criou, não sei se vem aqui uma zona com ciclovia, tem aqui uma zona em que os carros, em termos de mobilidade elétrica ou mobilidade de baixo impacto, eles são privilegiados e por isso tem preocupações de mobilidade. Tem também aqui um sistema de transportes e de acesso de sistemas de transportes eficientes. As áreas construídas, quer no interior, quer no exterior, nomeadamente, têm preocupações de acessibilidades e de pessoas com necessidades especiais. Veem que elas são planas, não há obstáculos, os acessos são fáceis, eles estão devidamente marcados, as zonas em termos de passagem, em relação a esta dimensão, ou seja, tem inclusivamente uma dimensão inclusiva. E, por outro lado, há aqui um conjunto de usos, não só de equipamentos de ginástica, como também outros usos desportivos e outros que podem existir, e contribui para o bem-estar comunitário e para a responsabilidade. Do ponto de vista de vivências, este, por exemplo, é um edifício que se localiza, nomeadamente no Algarve, é a Casa da Modesta, é uma casa que tem ganho muitos prémios, nomeadamente do ponto de vista da área do turismo, tem um design, usa os materiais e, no fundo, está muito perto da Ria Formosa e de um conjunto, no fundo, de atividades, de amenidades que vai usar e tem programas para a sua utilização e para dinamizar e mostrar atividades da cultura e da identidade, nomeadamente algarvia. E por isso potencia, no fundo, as amenidades e a cultura. Por outro lado, também alguns destes materiais, por exemplo, a cortiça é muito resistente e ao longo do tempo ele tem, muitos destes materiais são muito duráveis e têm um investimento um bocadinho maior, mas depois ao longo do tempo de vida têm custos muito mais baixos, ou seja, têm baixos custos no ciclo de vida. E aproveita-se materiais, ou seja, tem aqui, por exemplo, este é um sistema que aproveitava parte de madeiras para reutilização em outros componentes e tem também atividades de dinamização ambiental, nomeadamente nesta componente. E por fim, é fundamental também os utilizadores e a forma como eles interagem com os edifícios e, eventualmente, gerem e mantêm esses edifícios. Lembram-se que, por exemplo, quando eu fiz aquela análise num edifício de escritórios que disse que era de 1 para 20, em Londres, e identificámos os fatores, dissemos que o projeto, nomeadamente a engenharia de arquitetura, conta 2,5 vezes, que depois os sistemas de equipamentos, nomeadamente o AVAC, os ascensores, a iluminação, conta cerca de 2, e o utilizador conta cerca de 2. E por isso não podemos pôr fora da equação os utilizadores. Ou seja, é muito importante que esses utilizadores, e hoje face às tecnologias de informação, possam interagir e ter conectividade. Não, isto aqui é um sensor e este é um sistema que, através da net, quer na casa, quer fora, nós podemos controlar e otimizar os equipamentos e as soluções que temos aqui. Aqui estava-se a ligar a iluminação, nomeadamente no wall. Mas podemos fazer off-on, podemos eventualmente controlar, ou mesmo com os sistemas de aquecimento ou outros equipamentos. Ou seja, é um bocadinho gerir, no fundo, esta informação. Por outro lado, é importante que é dada informação para a sua utilização, foi desenvolvido e nós desenvolvemos um manual para os seus utilizadores, aliás, o manual foi desenvolvido em português e inglês, e tivemos um bocadinho azar, porque a primeira casa que foi vendida à moradia era para um russo que não percebia inglês, e por isso ele acabou por ficar ali com alguma dificuldade, mas depois lá se resolveu o problema. O mesmo para a manutenção e monitorização, e sobretudo também é importante que eles contribuam, tenham soluções inovadoras e no fundo, comuniquem essas soluções. No Lidera, temos hoje, basicamente, nesta abordagem, todo um conjunto de estratégias, nomeadamente, e, por exemplo, este é um caso do o Vila Galé Albacora, em Tavira, é um empreendimento turístico, era uma antiga aldeia que era usada para as pessoas que faziam a pesca de atum, que foi abandonada nos anos 60, depois eventualmente foi ocupada e mais tarde foi, no fundo, concessionada ao Vila Galé, que o reabilitou e que começou a introduzir, mantendo parte da praça e parte das componentes, tem inclusivamente um museu, uma igreja, uma zona de uma escola, e, nomeadamente, ao longo do tempo foi propostas as medidas, nós ao longo fomos analisando as várias medidas que poderiam fazer em termos, digamos, da energia da água, por exemplo, e face às medidas, nomeadamente melhoria dos equipamentos e melhoria dos isolamentos, conseguiu-se que o consumo de energia por dormida, quilowatt-hora por dormida, por exemplo, vê em 2009, 2010 e 2011, tenha vindo a se reduzir, o mesmo do gás e o mesmo no consumo de água. Aqui houve aqui um pequeno problema que foi a piscina, esta que tem aqui, teve uma racha e essa racha apareceu e começou a perder água, sobretudo durante o período de verão, que estava, no fundo, o hotel cheio
e por isso a piscina não poderia ser desativada. E então, foi numa zona que era uma zona da piscina relativamente baixa em termos de profundidade. A solução foi pôr um sistema de reduzir, no fundo, a infiltração da água, através daquele mecanismo, através de um mastic, ou seja, uma espécie de um gel, de um plástico, que era posto ali. Só que esse plástico era posto à noite, mas em algumas vezes, nomeadamente os miúdos muito mais novos, o que faziam era, punham os olhos, faziam um mergulho e iam buscar aquilo, nomeadamente como troféu, e iam, no fundo, abrindo um bocadinho aquele pequeno buraco que existia, por isso o consumo de água foi significativo, porque tinha que se repor com muita frequência em relação a esta componente. Que senão, caso contrário, teria reduzido substancialmente, até porque havia medidas já do ponto de vista, nomeadamente aqui na vegetação, com equipamentos mais eficientes, altamente úteis. Há aqui vários exemplos. Este é a zona do lote 8 em Braço de Prata. Este aqui é o Hotel Altis Avenida. Este aqui, por exemplo, é do Fundo de Orem, do Ministério do Ambiente. Eu hei de voltar a estes mais tarde, ou do NEA, que é um hotel aqui nas proximidades. No fundo, assegura um bocadinho esta dinâmica através de quê? Bom, nós fazemos a solução, implementamos e depois tem comprovativos e verifica-se. Um dos parâmetros que se analisa é a distância aos transportes públicos. Porque se houver uma distância, significa que as pessoas também não usam os seus carros em relação a esta componente. Se virem aqui, o edifício está na Brancampo, este mapa prova que a distância dele até à linha do metro, nomeadamente até ao nó de transportes, é muito inferior aos 500 metros e, eventualmente, tem transportes com muita periodicidade em relação a essa componente. Neste caso é 180 metros. Aqui o que estamos a ver tem a ver com o desenho inclusive, o acesso às diferentes áreas e onde há sinalética, etc. São as zonas, por exemplo, onde pessoas com cadeira de rodas poderão andar e nós podemos quantificar qual é a percentagem do edifício nos vários pisos, no piso -1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, que permite que pessoas com mobilidade ou com necessidades especiais possam percorrer e a partir daqui dizer qual é a classe deste edifício. Ou seja, estes são pequenos exemplos que, de alguma maneira, permitem quantificar o desempenho e atribuir essa dimensão. Isso vai sendo atribuído a diferentes tipos de edifícios. Em alguns casos, o atribuir, nomeadamente, e usar esse sistema permite, por exemplo, do Lidera, permite que depois também seja posicionado num bom nível em sistemas internacionais. Por exemplo, a EDP foi certificada pelo Lidera, passados um ano, foi também certificada pelo sistema americano LEED, nomeadamente com classes que são equivalentes. Identifica-se diferentes soluções. Este é o Palácio dos Condes de Mursa, onde houve um grande esforço de reabilitação dos materiais. Isto é um pátio, e neste pátio a sua reconstrução, com medidas já de sísmicas e outras, de alguma maneira houve preocupações muito substantivas de utilização de materiais e de uma boa relação com os custos em relação a esta dimensão. Esta é uma certificação das casas passivas em Ilhavo. Estas casas já olhámos para ela do ponto de vista da energia, são dois edifícios. Isto é a localização dos dois edifícios. Reparem que do ponto de vista de orientação, a orientação nem é melhor, ou seja, mas de alguma maneira depois do ponto de vista com as soluções de engenharia, acabou por se conseguir encontrar um bom desempenho, porque a orientação melhor era de alguma maneira rodar este edifício nesta direção para eventualmente voltá-los mais a sul. Ou seja, as áreas das moradias é de cerca de 210 metros quadrados. Elas têm uma classe de certificação energética da A+. Houve um processo de adaptação através da norma passiva, que nós já falámos, que era com aumentar os níveis do isolamento, quer nas paredes, quer nas fundações, quer nos envidraçados, ou seja, de forma a garantirmos que os coeficientes de transmissão nestas zonas eventualmente acabavam por ser equivalentes. Por outro lado, também se melhorou muito as janelas, tem um sistema de ventilação que permite a entrada do ar com recuperação de calor e tem também, no fundo, uma certa estanquicidade e evita pontes térmicas. Um dos problemas que existia foi que, por exemplo, na janela, o coeficiente de transmissão nas janelas e sobretudo aqui isto é a caixa de stores, com a caixa de stores, a transmissividade, estão a ver aqui, eventualmente acontecia aqui e através daqui e era relativamente problemática. Tive que caminhar para uma solução onde se aumentou o isolamento e se mudou ligeiramente o sistema, ou seja, tem aqui um encosto e no fundo a entrada
é mais fixa para não estar a entrar ar diretamente, por exemplo, se a correia entra diretamente, e aqui melhorou-se substancialmente o isolamento. E reparem, mudámos no fundo um coeficiente, reduzimos muito o coeficiente de transmissividade térmica. O mesmo aqui, o mesmo na cobertura, e por isso estas soluções permitem-nos caminhar para necessidades de aquecimento e necessidades de arrefecimento. Muito, por exemplo, as necessidades de aquecimento são inferiores a 8 kW por metro quadrado e as necessidades de aquecimento são inferiores a 10 kW por metro quadrado, ou seja, estamos a falar de 18 kW por metro quadrado. Eventualmente, o que significa que, em termos de energia primária, não estamos muito abaixo dos 110, estamos abaixo dos 163 e que, eventualmente, se tivermos equipamentos eficientes, eles ainda vão reduzir ainda mais. O acompanhamento, nomeadamente, olhou não só para a energia, neste caso, nomeadamente, houve também cuidados do ponto de vista das espécies e da valorização ecológica, já vamos ver mais à frente. Um bom desempenho também na água, ou seja, onde houve retosto caudal e todo um conjunto de medidas, e incluindo uma parte das águas que caem naquela zona são infiltradas e por isso não contribuem para a ponte cheia e algumas até são recuperadas. Cuidados nos materiais. Não há tratamento das águas, as águas são reencaminhadas, mas há preocupações do ponto de vista de gestão de resíduos e do ruído. E há também muito elevadas condições de conforto, como nós conseguimos ver, nomeadamente naqueles gráficos, e uma grande flexibilidade. Não há acesso aos transportes públicos, não há trabalho local, a interação é reduzida, mas há boas amenidades, há de alguma maneira uma excelente flexibilidade e há um controle dos riscos e das ameaças humanas significativa e um bom contributo do ponto de vista dos riscos e do uso. Tem aqui algumas imagens. Isto, por exemplo, não é um sistema, mas isto é um forno solar, quer dizer que uma parte da energia é concentrada aqui e pode-se cozinhar. Este também é outro exemplo. Tem aqui a produção alimentar. Por exemplo, estas escadas foram fechadas porque, por exemplo, se houvesse uma criança e houvesse apenas, por exemplo, uma guia de um lado e do outro, ela poderia cair ao andar nestas escadas, ou seja, estes são os parâmetros do ponto de vista de temperatura e de umidade, nomeadamente em diferentes momentos, que vemos alguma estabilização. Vemos que há uma redução substantiva do consumo e agora um dado que eu não mostrei anteriormente era o consumo de água por pessoa é na ordem dos 36 litros. E neste caso, em muitas das circunstâncias, já inclui o AQS. Ou seja, se repararem que a nossa média é cerca de 140, 160 litros, nós estamos a falar de 4 vezes menos. Ou seja, uma poupança muito significativa. No fundo, ao pouparem isso, quer dizer que também têm contas da água mais reduzidas e contas da energia mais reduzida. E estas casas, mesmo que a temperatura aumente, mesmo que os custos de recursos aumentem muito substantivamente, estão mais preparadas porque têm uma maior resiliência, menores custos associados a esta dimensão. Asseguram conforto e satisfação. Um exemplo nesta linha, também é uma casa passiva, é uma reabilitação, nomeadamente na Costa Nova, desta, no fundo, moradia, que passou para alojamento local, que se chama Cestaria Nova. E nesta há todo um conjunto de requisitos e especificações, nomeadamente de parâmetros de desempenho térmico, também as estratégias, por exemplo, as entradas do ar são aqui, os isolamentos que foram postos têm também um excelente isolamento acústico e também aqui, e é absolutamente impressionante, eu quando estive lá, a rua no exterior é de um ruído, é uma das zonas de maior ruído, até porque é empedrado e os carros passam a alguma velocidade. E entra-se lá dentro e as portas fecham, parecem tipo um avião e lá dentro não há nenhum som, é absolutamente fabuloso. E houve um conjunto de estratégias, por exemplo, para sombrear estes vidros, o sombreamento é feito com painéis para aquecimento das águas. Ou seja, otimizou-se muitas soluções. Este é um outro exemplo de desempenho, é um edifício de investigação e desenvolvimento, onde estes painéis são painéis térmicos que aquecem e criam calor e que vão a uma zona de calor e têm entre geotermia, no fundo, e aquecimento do ar, um sistema de climatização e de produção de energia completamente diferente. Isto não é fotovoltaico, é térmico, mas são térmicos experimental. Isto é da TT, que é uma empresa, eles depois são forrados, nomeadamente com cortiça e com outros elementos, e tem também um elevado potencial para as energias renováveis. Aquela casa em Estói, Faro, nomeadamente, em que foi certificada primeiro em 2007 e em 2015
ela é certificada e já tem um conjunto de medidas, ou seja, tem um conjunto de medidas em que faz já sombreamento. A norte, por exemplo, esta era uma fachada que era muito rasgada, reduziu muito. Ao reduzir, reduz também os níveis de ruído e as perdas térmicas. O empreendimento tem deste lado, por exemplo, isto é aqui a autoestrada, mas vem aqui em planta, em corte, e veem que ele está em costa, nomeadamente esta é a zona mais voltada a sul. E tem a entrada da ar, tipo para a geotermia, tem, por exemplo, sistemas de iluminação em que já usa lâmpadas de baixo compactas, tem inclusivamente fotovoltaicos e tem a produção de energia que pode ser usada para carregar os veículos elétricos, e inclusivamente depois tem outras medidas que são de pormenor. Esta, por exemplo, era a zona da cama, isto é uma cama, onde por baixo foram colocadas várias garrafas que são cheias com água, e a zona da cama, basicamente, que se localiza aqui dentro, esta zona da cama, e muitas vezes quando o sol está mais baixo, ou seja, quando o sol está alto, ele é sombreado, vem aqui o sol sombrear. Quando o sol está mais baixo, por exemplo, durante o outono, inverno, primavera, o sol bate diretamente na base da cama. E essa base da cama é toda preta. E a seguir o que é que faz? Vai fazer com que o calor vá aquecendo estas garrafas todas e chega à noite. As pessoas que de alguma maneira têm, no fundo, aqui o colchão, o que dizem às vezes nos comentários é que nunca tiveram numa cama tão quente, ou seja, o que vai acontecer é que durante a noite o calor é libertado e vai aquecer essa componente. Isto é um pequeno exemplo de algumas soluções que é possível fazer em termos de imaginação com esta abordagem. Passando da escala do edifício para a escala urbana, ou seja, nomeadamente a zona que eu vos estou a mostrar é a zona da Alta de Lisboa. Aqui é o estádio de Sporting, aqui é o aeroporto, e isto é a Quinta do Lamber e aqui é a Alta Lisboa. Esta zona tem um plano, nomeadamente, e tem novas áreas que estão em desenvolvimento, tem um espaço exterior e tem um conjunto de áreas que já estão relativamente consolidadas. A previsão no horizonte alargado é de cerca de 60 mil pessoas. A Sociedade Gestora da Alta de Lisboa pediu-nos que fizéssemos um plano a médio, muito longo prazo para começar a introduzir medidas. Eu vou só mostrar, ou seja, e o programa era um programa para a própria Alta de Lisboa, para o edificado existente, para os novos e para o espaço público. Para o edificado existente, fizemos um levantamento em que se identificou as várias tipologias de construção em cada um dos sítios e se analisou, no fundo, o que é que estava previsto em termos de evolução e quais eram, no fundo, a orientação em relação a cada uma destas componentes. Vejam aqui que isto é uma representação muito simples, no fundo, em termos de orientação sul-norte, 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 e qual era as zonas e o percentagem de envidraçado que existia. E esta zona aqui, que no fundo que é os edifícios, estes edifícios, tinham uma zona de envidraçado muito, muito elevada. E por isso se tornavam esses edifícios, e tornaram esses edifícios excessivamente quentes, e aliás havia várias queixas em relação a essa componente. Nós fez vários projetos, um deles foi incluir sistemas fotovoltaicos para facilitar a produção de energias, nomeadamente para o condomínio, e para reduzir um bocadinho a pressão sobre essa componente. E este, por exemplo, foi um exemplo de um projeto em que se recomendou a criação de uma fachada verde, nomeadamente com folhas caducas, que chegava ao inverno, eventualmente elas cairiam. Este é um aspecto, nomeadamente, das propostas de projeto, fachadas posterior, em que estavam assentes num sistema de cabos, nomeadamente de aço, com um sistema de alimentação de água direta, que podia ser reaproveitado ou não. E um bocadinho permitia reduzir a percentagem do IV endereçado, que mesmo assim é generoso, vocês veem aqui nesta simulação 3D, em relação a esta componente. O empreendimento, por exemplo, esta é uma notícia em que conseguiram instalar, foi um dos empreendimentos que se instalou maior, um grupo de 16 painéis fotovoltaicos. Não é um painel, ou seja, estamos a falar de grandes dimensões e de alguma maneira tem um conjunto de medidas muito significativas. Havia várias propostas a diferentes níveis e de alguma maneira elas começam, por exemplo, veem aqui no próprio plano da Alta Lisboa, esta zona faz uma retenção e permite a passagem, mas se houver uma grande drenagem tem aqui uma zona de características diferentes que permite a infiltração de água, sobretudo aqui, e uma parte desta retenção, senão depois continua a passar. Bom, o que é que eu vos tentei chamar a atenção em relação a esta abordagem?
Hoje, de alguma maneira, é cada vez mais importante nós no plano ou no projeto nós fazemos a avaliação, integrarmos a dimensão ambiental na decisão, mas podemos também depois fazer a sua avaliação e reconhecimento durante a fase de construção, a fase de projeto e a fase da operação, incluindo na fase da operação, sendo a certificação. É importante que tenhamos uma visão integrada, ou seja, desde a integração local, aos recursos, às cargas, ao serviço, à dinâmica ou sustentável, ou seja, numa procura de sustentabilidade em diferentes dimensões, que seja ajustável. Hoje temos centenas de empreendimentos já certificados. Estes dois, por exemplo, são no Brasil, em Copacabana, mas eventualmente há em outras componentes. Este é o McDonald's, este é a Decathlon, aqui vários em relação a esta componente. E há empreendimentos desde moradias, prédios, zonas urbanas, habitação até turismo e planos de pormenor. Este, por exemplo, eram algumas das medidas que estavam associadas ao Centro de Ginástica, Guimarães. Se virem esta dimensão, por exemplo, o que vem aqui é a nossa estimativa. Isto são custos, um estudo que se fez e sistematização de custos, nomeadamente em diferentes anos de edifícios, custos de operação, custos de construção, e estes são uma indicação dos custos de construção por cada uma das classes, ou seja, uma classe A do Lidera tem custos até 3%, uma classe A+, pode ir até 10%, uma classe A++, que é quase zero de energia, pode ir dos 10% até aos 25%, 20%, 25%. Mas depois, em termos de operação, são custos relativamente reduzidos. Ou seja, é importante olhar para estes custos, é importante que eles sejam integrados em termos do promotor, do inquilino e do proprietário, no ciclo de vida, e abrangendo desde os materiais ao edifício, às zonas, até ao serviço e até ao seu uso. No fundo, o paradigma que nós estamos a tentar desenvolver é ter cuidado em vez de correlacionar, nomeadamente, ser bom para o ambiente, ser também bom para a economia. Tem aqui algumas referências e, se estiverem interessados, tem aqui um vídeo do Charles Kibert sobre construção sustentável, um vídeo do Raymond Cole sobre avaliação da sustentabilidade e o vídeo do lançamento do livro que eu fiz na FNAC, nomeadamente sobre imobiliário sustentável em relação a esta componente. Se olharem para o nosso caso de análise, eventualmente acho que era importante começarem a pensar que tipo de mobilidade, que tipo de materiais e resíduos, que tipo de edifícios, que dinâmica ecológica, como é que poderíamos aproveitar a água e as águas residuais, nomeadamente nesta dimensão, ou seja, isto são aspectos que se calhar valerá a pena ponderar em termos, digamos, desta abordagem.